Irmãos, dando prosseguimento ao nosso culto, estamos na 38ª parte da exposição da carta aos Hebreus, 38ª parte, já entrando na reta final, aí no capítulo 13. Vamos estudar hoje do versículo 1 ao versículo 6, Hebreus 13, de 1 a 6. Abram comigo suas Bíblias. Nós vamos olhar para esse trecho das Escrituras sob o tema Cuidando dos nossos relacionamentos. Vamos ler o texto? Seja constante o amor fraternal. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a, sem o saber, acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos em pessoa fosseis os maltratados. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Até aqui a leitura. Oremos mais uma vez, pedindo graça, sabedoria, discernimento desse trecho simples, porém bastante robusto, compacto, né? Ó Deus, precisamos de Ti, Senhor, mais do que nunca. Nós nos alegramos em poder ter estudado essa carta maravilhosa que tanto nos desafiou, tanto nos ensinou, tanto nos fez entender a supremacia de Cristo, a fala maior de Deus em Cristo. E aqui estamos agora, Senhor, naquilo que o Senhor quer falar conosco de maneira prática, como igreja, como cristãos, como viver neste mundo. Ajuda-nos, Senhor, a compreender os deveres que cabem a cada um de nós para a glória do Teu nome, para que vivamos para o Teu inteiro agrado e para que também sejamos pessoas que edificam os outros, que acolhem, que suportam uns aos outros em amor e também, Senhor, que edificam a Igreja de Cristo. Ajuda-nos a compreender esses princípios, Senhor. Abra o nosso entendimento ao Espírito Santo, nosso Supremo Mestre, e que possamos ouvir a voz do Espírito e não de homem. É o que te pedimos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Irmãos, na última exposição nós aprendemos que quanto maiores são os privilégios, maiores também são as responsabilidades, não é? Nós vimos no final do capítulo 12, essa passagem que nos mostra que o autor de Hebreus usou, fazendo essa analogia, essa comparação entre a convivência, o relacionamento do povo de Israel, usando a figura do Monte Sinai, e o relacionamento que hoje a igreja em Cristo tem com Deus, em Cristo, comparando com o Monte Sião. Lembram-se dessa passagem? 2 montes, Sinai, Sião. Nós vimos que nessa metáfora, o autor está explicando aos seus leitores a enorme diferença do relacionamento deles com Deus. A igreja hoje, a igreja cristã com Deus, em comparação com o relacionamento de seus antepassados, né, que viveram no regime rígido da religião judaica. No Monte Sião, eles podem livremente e alegremente se achegarem a Deus. Obrigado, irmão. No Monte Sião, então, eles podem livremente e alegremente se achegarem a Deus, o que era impossível nas condições do Monte Sinai. Nós aprendemos ali que a manifestação de Deus naquele dia em especial, quando todo Israel chega à base do Monte Sinai, era um dia escuro, mesmo sendo um dia, havia escuridão e trevas palpáveis, havia o toque de trombetas ensurdecedor, a fala de Deus ensurdecedora, havia terremotos, tempestades e tudo isso, Moisés mesmo chega a confessar: eu senti trêmulo e aterrorizado.
o próprio servo do Senhor, Moisés. Então imagine o povo. Então era um relacionamento impossível. Deus estava mostrando, há uma impossibilidade de vocês se achegarem a mim. Até um animal, se tocasse no monte, era morto, diz a palavra. Então, agora, por estarem em Sião, ou seja, em Cristo, sob a misericórdia e graça de Deus, eles também têm mais responsabilidades diante da fala de Deus pelo Filho. Isso nos remete ao início da carta, quando ele diz lá no início, tendo Deus outrora falado muitas vezes aos pais pelos profetas, nesses últimos dias, nos fala pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Ora, se a fala daqueles do passado era, se desobedecida, cabia justo castigo, quanto mais nós ouvindo diretamente da boca de Deus, o Deus que se encarnou e falou conosco. Muito mais responsabilidade, então. Então, o que o autor ensina, fechando essa passagem do versículo 18 até o 29 do capítulo 12, a gente aprende, então, ouçam esse que vos fala dos céus. Esta é a principal mensagem, na verdade, de toda a carta. A carta pode ser sintetizada na seguinte frase: Cristo é superior a tudo o que Deus revelou a Israel no Velho Testamento. Então, a ideia é, não apostatem, não abandonem Cristo e a igreja. Ora, se querendo apostatar por causa do sofrimento, os hebreus estavam correndo risco, a tentação de se afastarem da igreja para voltar para o judaísmo, e o autor fala, se vocês fizerem isso, vocês são mortos. Não há salvação fora de Cristo. Tudo o que o Velho Testamento fez é apontar para Cristo, é levá-los a Cristo. E se agora vocês não apegarem a isso, vocês estão perdidos. Não há salvação fora de Cristo. Então, não abandonem Cristo, apesar do sofrimento que isso lhes traz. Porque seguir a Cristo, de fato, não só naquela época, mas também hoje, nos traz grandes... nós somos impostos a muito sofrimento, perseguição e hostilidade por parte de um mundo hostil a Deus. Agora o autor vai continuar, na verdade, mostrando, agora de forma prática, o que é dar ouvidos àquele que é a última e maior fala de Deus, que é Cristo. O que significa dar ouvidos a Ele? Ele diz ali no versículo 25 que nós vimos, retendo a graça, versículo 28, ele diz ali, retenhamos a graça. Então, o que significa reter a graça? Servindo a Deus e não caindo nas mãos daquele que é fogo consumidor. O que seria isso na prática? Agora ele vai mostrar para nós. O que seria isso? Obedecer a Deus, ouvir a Cristo, que é a última fala de Deus, reter a graça, não abandonar a graça e servir a Deus de forma que lhe agrade. Como isso se dá na prática? Então ele vai agora mostrar para nós pontos práticos. Todo o capítulo 13 praticamente ele mostra isso. Começando aqui, vamos aí do versículo 1 ao 6, como nós já lemos, né? Tudo isso ele tem em mente, o autor de Hebreus, o mesmo objetivo, que é o objetivo central dessa epístola, de que eles não caiam na tentação de abandonar Cristo e sua igreja, de desanimar e apostatar por causa dos seus sofrimentos neste mundo hostil. Esse é simplesmente o objetivo do autor, né? Para que eles não apostatem da sua fé em Jesus Cristo. Nós vamos dividir esse trechinho aqui em duas partes. Primeiro, os cuidados, cuide dos outros. De 1 a 3, nós vamos ver como nós vamos cuidar dos outros. Do versículo 4 a 6, cuide de si mesmo. Cuide dos outros, cuide de si mesmo. Os dois primeiros ensinamentos desse capítulo 13. Versículo 1, ele puxa a fila. Ele diz o seguinte, a ordem aqui, dada pelo autor da carta, mostra que o amor fraternal, versículo 1, ele diz, seja constante o amor fraternal. Apesar de ser uma frase objetiva, curta, rápida, mas ela é implicativa, porque ela é uma frase que puxa, ela está trazendo a ideia que permeia todos os outros relacionamentos, que é conhecer o amor de Deus para poder viver o amor fraternal, para poder
É o que o Rodrigo ensinou na EBD, logo no início, é manter um relacionamento na vertical com Deus, compreendendo o amor de Deus, apropriando-se do amor de Deus, para que, uma vez conhecendo profundamente o amor de Deus, você, nós consigamos viver o amor fraternal. O amor fraternal. Então, essa ordem aqui puxa e permeia todos os outros relacionamentos, semelhante àquilo que Paulo, tomando emprestado para a gente entender um pouquinho, rapidamente, tomando o que Paulo ensina na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 18. Esse texto do versículo 18, ele está permeando todo o ensinamento de Paulo, do capítulo 5, do versículo 19 em diante até o início do capítulo 6, quando ele fala dos relacionamentos familiares e relacionamentos na sociedade. Depois ele vai falar que vocês têm que sujeitar uns aos outros. Na sequência ele fala das mulheres serem submissas aos seus maridos, os maridos amarem as suas esposas como Cristo amou a igreja, depois pais filhos sendo submissos a seus pais e pais cuidando dos seus filhos. Então, isso só é possível, Paulo entende, se eles estivessem cheios, não embriagados com vinho no qual há dissolução, mas cheios do Espírito. Sem estar cheios do Espírito, ninguém consegue praticar o que o Espírito ordena. Serem bons maridos, serem boas esposas, bons pais, bons filhos e bons servos. E bons patrões. Tudo se compromete se não estivermos cheios do Espírito. Só para a gente ter uma ideia. Dessa forma que o autor também coloca aqui. Seja constante o amor fraternal. Experimente, conheça primeiro o amor que sustenta o amor fraternal. Subentende-se que eu preciso conhecer um amor que é maior que o amor fraternal e que sustenta o amor fraternal, que é o amor ágape, o amor de Deus. O amor de Deus. A igreja não é um clube, veja, ele não está mencionando, ele fala de amor fraternal, o autor. Então a igreja não é um clube ou uma sociedade, mas é uma fraternidade. Aliás, eu gosto também do termo que a Bíblia usa muito, que nós somos um rebanho. Eu gosto dessa ideia do rebanho. O rebanho, referindo-se a ovelhas, Cristo, nosso supremo pastor, e nós todos ovelhas. Então não quer dizer que por um irmão ou outro serem guias do rebanho, não quer dizer que ele não seja ovelha também. E a ovelha, se você estuda o animalzinho, ela é interessante, porque ela é indefesa, ela não sabe procurar comida sozinha, ela é totalmente dependente do seu pastor, ela não é hiperativa, até no sentido de autodefesa, ela não tem conhecimento, ela é um animalzinho tolo, por assim dizer. Ela necessita do pastor, de todos os cuidados, até para comer. Dizem que ela come tanto num trecho dali do pasto, que se o pastor não carregar ela para um outro ponto, ela morre de fome, porque ela só come ali onde ela está parada. Ela não sabe procurar comida, dizem alguns. Eu não sei porque eu não sou pastor. Literalmente falando, pastor de ovelhas, desse tipo de ovelha não. De bichinho não. Mas a gente entende que nós todos somos assim. E então isso mostra também uma interdependência, uma dependência de fraternidade, é isso, depender uns dos outros também, viver em comunhão. Eu estava agora há pouco vendo ali alguns irmãos ajudando a cuidar de filhinhos dos outros irmãos. Isso é tão gostoso, é assim que nós vivemos em rebanho, nós vivemos um apoiando o outro, um cuidando do outro, um protegendo o outro, nós não vivemos isoladamente. E a ideia de fraternidade é isso também, é uma família. Então, a ideia do autor é que somos todos irmãos, mesmo daqueles que nós não gostamos muito. Existem relacionamentos difíceis, existem temperamentos que não batem uns com os outros, mas isso não é empecilho para vivermos em comunhão e nos amarmos uns aos outros. Essa é a ideia do Evangelho. O Evangelho põe por terra todas as diferenças. Não é que eu consigo ter pleno prazer em quem tem gostos totalmente diferentes dos meus. Não é que eu tenho todo esse prazer. Mas isso não significa que eu não posso amá-lo. Isso não significa que eu não possa conviver com ele. Aquela questão psicológica moderna de incompatibilidade de gênios, isso não existe na vida da igreja e nem no casamento. Então, essa ideia, ela é coberta, ela é
extinta por causa do amor que nós aprendemos, de que forma que Deus me amou, para que eu possa também, da mesma forma, amar os meus irmãos. É verdade que algumas facetas, algumas características do amor de Deus, nós não conseguimos praticar como homens. Alguns atributos da própria divindade que são incomunicáveis. Nós não conseguimos viver esse tipo de relacionamento ou de atributo, não temos. Mas alguns temos. E o amor, ele nos dá esse tipo de características também, não é? Deus mostra o modelo, como Ele nos amou, para que nós possamos amar uns aos outros, né? Então, esses relacionamentos na igreja agradam o Pai, em primeiro lugar. Assim nós vivemos para agradar o Pai. E são impossíveis esses tipos de relacionamentos sem estarmos, então, cheios do Espírito Santo, que nos outorga esse amor. E o amor de Deus só passa a habitar em nós quando conhecemos as características desse amor revelado nas Escrituras. Eu não trouxe todos os atributos ou características desse amor de Deus, mas eu creio que eu trouxe aqui 5 pontos, 4 pontos do amor de Deus, que talvez sejam os principais para que a gente possa conhecer o amor de Deus e assim possamos também aplicar em nossas vidas como fraternidade, como igreja, como família de Deus. Ok? Primeira característica desse amor revelado nas Escrituras: o amor de Deus é sacrificial. Primeiro ponto, o amor de Deus é sacrificial. Ele ofereceu seu Filho, o que ele tinha de mais precioso, para morrer no lugar de todos os eleitos. E Cristo nos mostra também essa abnegação, esse sacrifício, quando ele abre mão de seu poder como Deus. Ele não abre mão da sua divindade, mas ele esvazia-se, no sentido de que ele não opera a sua divindade plena enquanto carne, enquanto homem, não é? Então, ele também se sacrifica em prol da sua igreja. Este é o amor sacrificial de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Então, o sacrifício, ele se ofereceu como sacrifício por nós. Segunda característica do amor de Deus é que ele é incondicional. Ele não depende da minha e da sua condição. Incondicional significa que ele, Deus Pai, elegeu e perdoou seus filhos não por méritos deles, mas apesar dos seus deméritos. Nós não tínhamos nada para oferecer para Deus e nenhuma condição justa o suficiente, boa o suficiente, para que Deus pudesse olhar para nós e dizer assim: esse merece ser salvo, esse merece ser amado. Não, pelo contrário, todos nós estávamos desgarrados como ovelhas sem pastor, não havia um justo sequer, nenhum. Mesmo assim, Deus incondicionalmente nos amou. Então, mais uma característica importantíssima do amor de Deus. Terceira característica: o amor de Deus é eterno, ele é imutável. E Deus continua amando seus filhos, mesmo quando eles se mostram rebeldes à sua vontade. Nós vimos no capítulo 12, está fresquinho na nossa memória. Deus corrige a quem ama. Então, mesmo que nós pratiquemos alguma coisa em desacordo com a vontade de Deus, Ele nos ama tanto que Ele não nos abandona. Ele nos corrige, para que sejamos participantes da sua santidade. Então, Deus nos ama Ele nos ama de maneira imutável, de maneira eterna. Ele nos ama apesar dos nossos erros cometidos, mesmo depois de convertidos. Ele nos ama. Ele nos aceita. Deus aceita um coração quebrantado e contrito, que se arrepende e confessa seus pecados. Ele acolhe novamente. E Ele diz para nós: ainda que os seus pecados sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão brancos como a lã. Isaías fala isso no comecinho da sua profecia. Quarta característica do amor de Deus: o amor de Deus é prático. O amor de Deus tem atitude. O amor de Deus é prático. Deus age em todas as coisas para o bem dos seus
filhos, inclusive em sua própria disciplina amorosa e salvadora. Deus age em todas as coisas, meu querido irmão, minha querida irmã. Então o amor de Deus é prático, Ele sabe do que nós precisamos, não é só teórico, mas Ele agiu. E qual foi a maior ação de Deus de todos os tempos? Enviar seu Filho para morrer por nós. Ele agiu em nosso favor, ainda que não mereçamos. Então essas 4 características, o amor é sacrifício, o amor de Deus é sacrificial, é incondicional, é eterno e imutável e também é prático, ok? Então, uma vez entendendo um pouco do amor de Deus, agora no versículo 2 ele vai então falar sobre como cuidar uns dos outros. Como é que nós vamos cuidar uns dos outros? Primeiro ponto, versículo 2, ele diz assim: não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. O que significa hospitalidade? Nós estamos estudando aquele livro precioso com os homens, não é? Homem Nota 10, de David Merck, que aliás estará conosco, não é? O Arthur e o Tiago depois vão dar o recado. Nós aprendemos que hospitalidade é muito mais do que simplesmente acolher pessoas em casa. Hospitalidade, nos tempos bíblicos, significava também cuidar das necessidades alheias. E um dos exemplos que nós estudamos com os homens, nesse livro Homem Nota 10, sobre a hospitalidade, é que o autor usa o exemplo do bom samaritano. Veja, ele acolheu, ele atendeu às necessidades de uma pessoa que estava semi-morta, caída na estrada, atacada por bandidos, e essa pessoa semi-morta foi acolhida, foi cuidada, foi assistida ali no meio da estrada por alguém, o samaritano, que cuidou dele e trouxe-o de volta à vida, por assim dizer. Cuidou dele. Então, hospitalidade, não negligencieis a hospitalidade. A hospitalidade, sim, também acolhe gente em casa, mas ela significa assistência em geral. Significa dar comida, significa suprir remédios, no caso de necessidades, de enfermidades. Também abrigo, e etc. São muitas roupas, muitas outras coisas, das necessidades dos nossos irmãos. Eu pergunto, como você conhece a necessidade do teu irmão se você não vive em fraternidade? Se você não tem comunhão, você não visita, você não tem essa comunicação, essa interação, essa identificação com as famílias dos nossos irmãos. Que se nós não vivemos num pequeno rebanho, apesar de ser uma igreja universal, nós também somos uma igreja local. A igreja local serve para isso, para que nós tenhamos proximidade. Quem é o seu próximo? Começa na igreja local, começa na família, E também na igreja local, você tem mais intimidade com os membros de uma igreja local, onde você é membro, do que com todas as igrejas de Campo Grande, não é mesmo? Eu gostaria de atender todos os irmãos de Campo Grande, mas não posso. Mas por isso Deus me pôs uma igreja local, onde eu posso ali ter comunhão, contato e discernimento das necessidades alheias, das necessidades dos meus irmãos. Então, hospitalidade é isso. E ele também fala de encarcerados e maltratados. O que seriam esses encarcerados e maltratados no versículo 3? Ali, ele menciona, voltando um pouquinho no versículo 2, veja bem que além de abençoar os que praticam a hospitalidade, ali no versículo 2, eles não só abençoam a quem eles praticam a hospitalidade, mas eles também são abençoados. Aqui ele diz assim, porque praticando sem o saber, acolheram anjos. Muitas vezes, irmãos, isso ele está se referindo a Abraão e Ló, quando acolheram anjos. O próprio Senhor, encarnado naquela época, já participou, na sua presença física com 2 anjos. Abraão deu comida, deu água, cuidou daquelas pessoas, como também Ló acolheu na sua casa anjos do Senhor. Isso significa que muitas vezes, quando nós acolhemos, nós também somos abençoados. Nós somos abençoados pela comunhão que nós temos ali com aquelas pessoas. Só pelo fato de poder dar, que diz a Bíblia que é melhor dar do que receber, que já é uma bênção, o fato de poder compartilhar um pouco do que eu tenho com o meu irmão, com a minha irmã,
que já é uma bênção, eu também me edifico com a presença dele, com a comunhão com ele e até abrigo com aquela pessoa, né? Então, hospitalidade significa isso. Sobre encarcerados e os maltratados agora, do versículo 3, preste atenção. Muitas vezes nós nos enganamos, no sentido de, vamos estar orando por todos os encarcerados. Não é bem isso que o autor aqui nos ensina. E nem também por todos os maltratados. Ele está mostrando-nos a família da fé. Orem por aqueles que por algum motivo estão sofrendo perseguição. Eu não sou obrigado a orar por todos os encarcerados, ou por todos os que foram condenados e depois descondenados de maneira injusta. Eu não sou obrigado a orar por essas pessoas. Entendam o que vocês quiserem. Mas eu quero dizer o seguinte, eu não sou obrigado a orar por pessoas que eu tenho convicção de que fizeram mal à sociedade, de que foram corruptos de fato. Eu posso até orar por eles, mas posso pedir assim, Senhor, faz com que eles se arrependam. Produz arrependimento no coração desse homem tão corrupto. Quebra o coração dele, Senhor. Aí eu posso orar. Mas aqui ele está mostrando a quem eu posso me identificar, como se eu mesmo fosse maltratado, como se eu mesmo estivesse encarcerado com eles, como se eu mesmo, como cristão, como filho de Deus, estivesse encarcerado. Pedro fala isso abundantemente na sua primeira carta. Ele fala no capítulo 2, siga o exemplo de Cristo, que sofreu mesmo sem pecado. Depois ele fala no capítulo 3, ele fala novamente, Cristo é modelo de vocês. Então, se vocês sofrerem como cristão, isso é lícito, isso é agradável a Deus. E depois no capítulo 4 ele fala de novo, não sofra alguns de vós como malfeitor, mas se sofrerem como cristãos, isso é grato diante de Deus. Então, para quem que eu vou interceder? A quem eu vou orar? Para quem que eu vou cuidar? A quem eu vou cuidar desses encarcerados? Vou visitar, vou levar as suas necessidades. São os irmãos na fé, ou as pessoas que estão presas e estão sendo perseguidas por motivos injustos. Ainda que ela tenha vivido justamente como um cristão, ainda assim ela sofre uma perseguição lá no país dele, lá na casa dele, não sei, na região onde ele mora, e então a gente deve, como igreja, assisti-lo. Deve assisti-lo. Não, desculpa o provérbio, né? Minha avó falava muito esse provérbio, não gaste vela com defunto vagabundo. Desculpe a maneira reta de falar, mas é mais ou menos isso. Tá? Então nós precisamos ter discernimento, a gente tem que ter discernimento. Todas as pessoas, é verdade, precisam de ajuda. Dentro do possível eu posso até ajudar outras pessoas. Mas a Bíblia nos chama primeiro aos da família da fé. Aos da família da fé, ok? Para que a gente não carregue também, sabe aquela coisa? O mendigo lá, tadinho, passou na minha rua, não tinha o que comer, está bêbado, né? Mas não tinha o que comer, não tinha o que vestir, ele passou, eu não quis dar nada para ele, e você fica com aquela culpa. Não, calma. Você sabe se ele é da família da fé? Tira essas culpas do coração. A gente fica muito culpado, né? Se todo mundo que passar na tua rua pedir alguma coisa e você dá, daqui a pouco você não vai ter para dar para os da fé. Não é verdade? Gente, tome cuidado, não estou dizendo que não dê, mas tenha discernimento e não carregue culpa. Olhe para dentro da família da fé. Em primeiro lugar, você pode se associar com esses encarcerados, como se presos com ele. Você pode se associar com esses maltratados, como se você mesmo fosse a pessoa que está sofrendo esses maus tratos. Se você puder se associar com isso, se identificar com isso, por ser cristão, por ser filho de Deus, ok, então assista aquela pessoa. Caso contrário, tome seus cuidados. Então, é isso que ele está falando aqui, nessa primeira parte. Cuide dos outros, isso precisa. Por quê? Naquela época, a tentação de abandonar a igreja era tamanha que já o serviço fraternal, o amor fraternal e o serviço que vem desse amor fraternal estava fraco. Eles estavam desanimados, eles já não tinham a mesma vontade que eles tinham no passado. Veja o que o autor diz lá no capítulo 10, a partir do versículo 32. Volta um pouquinho na sua Bíblia, capítulo 10, eles já tinham experiência disso. Capítulo 10 de Hebreus, versículo 32 até o 39, diz assim, lembrai-vos, quer dizer, se você lembra, é porque você sabe de alguma coisa, você já tem isso na memória, não é mesmo? Já aconteceu com você, então você tem condições de rememorar aquilo.
Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. Ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos co-participantes com aqueles que deste modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Olha a exortação aqui, versículo 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá, e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Isso quem está falando é o Senhor. Versículo 39, a aplicação. Nós, porém, não somos, a conclusão. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Então eles já tinham essa experiência. Eles sabiam o que é ser hospitaleiro. Eles sabiam o que é se compadecer dos encarcerados e dos maltratados. Eles tinham essa experiência. Por que pararam? Parou por quê? Por que parou? Voltem. Reativem essa atividade, né? É um pleonasmo aqui. Voltem para essa prática. Voltem para essa prática de amor fraternal, prático. Não só de boca para fora, como diz João. Se você diz que ama o seu irmão, mas não cuida dele nas suas necessidades, então você não ama. Não é só de boca, mas na prática e na verdade. Assim a igreja age, assim o cristão age. Vamos para a segunda parte. Segunda parte, agora ele tira o foco dos outros, ele tira o foco de fora e ele fala assim, agora olhem para vocês. Do versículo 4 até o versículo 6, ele começa dizendo no versículo 4, digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como leito sem mácula, ponto e vírgula. Veja bem, ele está mostrando que o primeiro grande relacionamento, embora ele comece a falar do amor fraternal, mas agora ele fala, cuide de você e do seu casamento. Do seu casamento. Irmãos, nós aprendemos muito já, está bem claro para nós, que o casamento é a maior imagem, ainda que limitada, inferior, do grande mistério de Deus. Qual é o grande mistério de Deus que Paulo fala em Efésios 5? Cristo e a igreja, o casamento universal, perfeito e eterno, Cristo e a igreja. E o casamento, homem e mulher, é uma expressão deste mistério maior. Então, o autor aqui está dizendo assim, tenha na máxima honra e na máxima dignidade o seu casamento, o seu matrimônio, bem como o leito sem mácula. Presta atenção. Ele está falando aqui, e depois ele vai falar sobre a outra área, né, que é a área da avareza ou da parte financeira, da parte do dinheiro. Essas duas áreas, irmãos, são as áreas que mais foram afetadas no ser humano pela queda. Pela queda. Nós temos muita dificuldade, principalmente os homens, com o problema sexual. Somos atraídos pela pornografia, somos atraídos pela visão física, posso dizer isso? Pelo físico, não é? Do sexo oposto. Então, irmãos, é uma área extremamente sensível para o crente, a área sexual. E a segunda área é a área financeira. Tanto que Jesus, no Sermão do Monte, ele ensina que Mamon, o dinheiro, as riquezas, é praticamente um Deus concorrente. Ou você ama um, ou ama o outro. Ou você serve a um e aborrece o outro. Não dá para servir a Deus e as riquezas ao mesmo tempo. Tê-los como deuses em seu coração. Deus e Deus riqueza. Não dá. Ou um ou outro. Vejam a importância, né? Então,
vamos lá falar sobre o casamento. Ele fala sobre o problema da fornicação e do adultério. Versículo 4, ele diz assim, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Vamos separar aqui. O que significa os impuros? Os impuros são aqueles que praticam o sexo de forma ilícita fora do casamento. Impureza sexual significa isso. A fornicação significa isso. É a prática do sexo fora do casamento. Pessoas que ainda não legalizaram o seu casamento, se estão vivendo maritalmente, estão em pecado. Precisam resolver legalmente essa situação. Não dá como cristão para viver de forma marital, num relacionamento íntimo, sendo irregular de forma civil e de forma eclesiástica também. Então, ele já coloca um ponto final aqui, em qualquer situação, porque Paulo também ensina aos coríntios, se você não consegue conviver sem aquela pessoa com que você está amasiada, então é melhor que se case do que se abrasar. Não se abrase. Você consegue viver dentro do mesmo teto com um homem ou com uma mulher que você ainda não se casou sem ter relação sexual? Duvido. Estou sendo honesto com você, meu querido, minha querida. Então, regularize essa situação imediatamente. Você não pode participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios ao mesmo tempo. E você não pode ter esse convívio de forma ilegal diante dos homens e diante de Deus. Então, Deus julgará os impuros e também os adúlteros. O que são os adúlteros? Os adúlteros são as pessoas que já casadas olham pornografia, têm atração sexual pelo sexo oposto, a não ser a sua esposa, e praticam até mesmo o adultério. Lógico, sexo. Então, isso é adultério. Adultério são pessoas cristãs casadas que fazem sexo ou na cabeça ou na cama com o sexo oposto, que não é a sua esposa ou seu marido. Isso é adultério. Eu não posso ser mais claro do que isso. Mas deu para todo mundo entender. Presta atenção, Deus julgará. Então, honre o seu casamento. Curta o seu casamento. Veja, o casamento era tão importante desde os primórdios do povo de Deus, que até mesmo um jovem rapaz, recém-alistado para o serviço militar em Israel, ele não poderia ir para a guerra sem antes, se ele fosse recém-casado, satisfazer a sua esposa. Ele não iria para a guerra sem antes cuidar bem da sua amada. Porque ele poderia morrer e ela poderia ficar viúva sem antes desfrutar da alegria da relação íntima com seu amado. E Deus não permitia isso. A importância do leito sem mácula, do casamento. Então, veja só, cuide de si mesmo, porque se você não cuidar do teu casamento, você vai fazer bobagem, você vai cair na fornicação, no adultério, sexo ilícito. Isso está rondando a nossa sociedade. Você não precisa ir longe de casa para ver tudo isso. Dentro de casa as coisas aparecem às vezes, e você está todo o tempo sendo tentado nessa área. Então, cuide do seu casamento. Quem come bem em casa não sente fome para comer a comida do vizinho, ou até mesmo uma comida estragada. Não gosto muito dessa analogia, mas deixa. É isso. Se você está bem suprido e se você supre bem o seu cônjuge, você está satisfeito e, por assim dizer, não vai cometer esses pecados. Né? Então, esses são os dois pontos. Regularize um casamento que você tem, faça desse casamento digno de honra, né? Esse matrimônio, e também cuide-se para não cair em adultério. O segundo ponto aqui, que a queda também ofuscou, o Espírito Santo, usando o autor aqui, traz para nós esses dois pontos. E o segundo, então, é a avareza.
Avareza é o amor ao dinheiro e às coisas materiais. Se no primeiro ponto, como é que eu combato a fornicação, o adultério, não cair em imoralidade sexual? É honrando o meu casamento, é curtindo o meu casamento, é me alimentando bem dentro de casa, né? É o combate, é o antídoto contra o adultério, contra a impureza sexual. Na avareza, como é que eu combato com a avareza? Ele explica no versículo 5, contentando-me com o que eu tenho. Ser contente com o que você tem. Não ser murmurador, mas aceitar a situação que Deus lhe dá nesse momento. Você já teve momentos de ser abastado lá no passado, agora você está mais limitado, restrito, mais difícil agora as condições financeiras. Agradeça. Agradeça no pouco, tanto quanto no muito. Seja grato. Seja contente com o que você tem. Alegrai-vos com o que você tem. Por quê? Porque olha a promessa. Olha o que Deus tem dito, versículo 5 ainda, né? De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Então, por causa disso, eu tenho Deus. Eu posso não ter um arroz e feijão abundante, eu posso não ter uma picanha lá em casa, eu posso não ter uma mistura bem do jeito que eu gosto todos os dias, hoje não tem. Ainda assim, eu vou dar graças, porque o que eu tenho comigo? Olha, irmãos, responda. Deus. Deus está comigo. Deus cuida de mim. Ele não vai deixar eu morrer se tiver só arroz. Ele não vai deixar eu morrer. Ele não vai deixar eu morrer se não tiver Coca-Cola. Eu vou sofrer muito se não tiver Coca-Cola. Mas eu não vou morrer por causa da ausência da Coca-Cola. Não vou morrer. Então ele diz, a avareza é o amor ao dinheiro aqui, não é? Ou as coisas materiais, as coisas terrenas, as coisas materiais, para viver pela fé, confiando na providência divina. É isso que me faz com que eu combata a avareza que pode surgir no meu coração, o desejo de sempre ter mais e a insatisfação constante, essa insatisfação, sempre insatisfeito, sempre murmurando, nunca o dia tem sol, está sempre trevas, está sempre ruim, eu não tenho nada do que agradecer. Que isso? Eu tenho Deus, Deus está comigo, Ele prometeu, estará comigo todos os dias. Ele, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Qual deveria ser a minha resposta? Versículo 6, assim afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Não temerei. Isso é fé, isso é aprender a conviver contente em toda e qualquer situação. O Senhor está comigo, Ele é meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Ele está mencionando nesse finalzinho do versículo 5, versículo 6, ele está mencionando passagens do Antigo Testamento. Ele é muito, vocês perceberam, né? Que ele é muito didático no sentido de trazer da velha dispensação ensinamentos práticos para que cabem exatamente, aplicam-se claramente para a vida cristã atual, não é? Ele está usando Deuteronômio 31, 6 a 8, Josué 1, 5 e Salmo 118, versículo 6. Esses textos é onde Deus promete que estaria com seus servos para assisti-los em momentos difíceis, momentos decisivos de suas vidas, produzindo coragem e ânimo neles, ou em Moisés, ou em Josué. Ou no salmista, lá no Salmo 118, 6. São textos que Deus fala ao coração, eu estou com você. Calma, não temas, nem se atemorize. Eu estou contigo. Então é isso, Deus está produzindo, isso é um antídoto contra a avareza, porque a gente acha que dinheiro resolve todas as coisas. Tendo coisas, uma despensa cheia de comida em casa, agora eu estou bem. Vou fazer que nem aquele louco, né? O rico louco lá da parábola de Jesus. Né? Eu tenho tudo. Minha terra produziu tanto, enchi meus celeiros. Ó alma, regala-te, come e bebe, porque tens mantimento para muitos dias. Mas Deus fala para ele, ó tolo, amanhã te pedirão a tua alma, e o que tens, para quem será? Tolice. Não é dispensa cheia que traz satisfação para o coração humano.
É viver na presença de Cristo, entendendo a satisfação que Cristo nos dá. Então, ele usa tudo isso, né? E mais, presta atenção, o objetivo aqui do autor é que eles possam passar a viver agradando a Deus, seja no casamento, no relacionamento familiar, no casamento, e também com as suas finanças, com essa satisfação com as coisas que eles têm, agradando a Deus e também dando bom testemunho ao mundo, sendo sal e luz. Veja bem, o objetivo do autor, então, é que os seus leitores preservassem a sua fé. Primeiro ponto, eles precisam se preservar num casamento em santidade na área sexual e em santidade na área financeira. Eles precisam se preservar. Sal, como Jesus ensina, nós somos sal e luz, né? O objetivo do sal é preservar aquilo que ele toca. Preservar a fé dos hebreus, nossa, dos cristãos. Preservar. E também sendo luz, ou seja, os outros ao seu redor, com essa conduta santa e irrepreensível, e com firme confiança em Deus, apesar das provações e perseguições que eles estavam sofrendo, isso tudo ia iluminar as pessoas que estavam ao redor deles. Esse era o alvo do autor. Pessoas vivendo, essa frase do Stuart Olyott, eu achei fantástica, e tão simples. Ele diz assim: pessoas vivendo um matrimônio santo e uma vida feliz e satisfeita, inevitavelmente impressionam aos que estão ao seu redor. Não é ter riqueza, uma casa bonita, trocar de carro todo ano. Isso é bom, é lícito, pode ter. Se você tem condições, faça, não tem problema nenhum. Isso não é pecado. O problema é fazer disso o seu Deus, sua prioridade de vida. Não servir o reino para servir a si mesmo, com coisas. Mas o que ele está ensinando então é que essas pessoas, mesmo assim, numa simplicidade, na singeleza dos seus lares, do seu relacionamento conjugal, né, na verdade, nunca vendendo a ideia de que seu casamento é perfeito e não tem problema. Isso é bobagem. Você só vai afastar as pessoas de você. Mas mostre que, apesar de ser um marido difícil, uma mulher difícil, o poder do Evangelho é suficiente, a graça é suficiente, a vida de perdão é suficiente para mantê-los unidos. Eu não estou dizendo em casos extremos, onde um cônjuge apostata da fé, ele trai de diversas maneiras o cônjuge que é o ofendido, a vítima, e nesse caso o divórcio é inevitável. Quando pessoas não se emendam, não se arrependem, nós não temos a obrigação de conviver com essas pessoas, porque isso afeta a minha convivência com Cristo. Não sendo isso, então, mantendo uma vida satisfeita, tanto no matrimônio como em todas as áreas da vida financeira, isso impressiona aqueles que estão ao nosso redor. Fechando, vamos concluir. Primeiro ponto de conclusão que a gente tira desse ensino é o seguinte: a ortodoxia não existe sem a ortopraxia. Ortodoxia significa, orto é endireitar, não é? É corrigir, reto. E doxa ou doxia é fé. Então, a reta fé ou a doutrina reta deve sempre ser seguida pela ortopraxia. O que é ortopraxia? É uma prática correta. Prática correta. Santidade, viver em santidade, em pureza, cuidando do casamento, não se envolvendo em sexo ilícito, tendo cuidado com as finanças, sabendo administrar corretamente suas situações, sendo um bom cidadão, bom profissional, bom patrão, em todas as áreas, em todas as esferas da vida, como nós vimos na EBD hoje. Então, essa ortopraxia, ela é fruto de uma fé reta, de uma doutrina correta. E se você diz que tem essa fé, mas não tem obras, agora você vai responder, né? Qual é a resposta? É morta. E mais que isso, Tiago fala:
mostra-me a tua fé sem obras, mas eu vou te mostrar a minha fé pelas minhas obras. E sem obras você não consegue mostrar fé. Você não cuida dos outros. Você não tem olhar alheio para ver a necessidade alheia. Você está convivendo do lado de alguma pessoa que está passando fome e você não tem essa sensibilidade. Que amor fraterno é esse? Você tem esse convívio, né, dentro da igreja, mas não tem essa sensibilidade. Você não cuida do seu casamento. Você não cuida devidamente da área financeira. Você coloca ela no pedestal e faz dela um Deus. Isso não é a prática correta cristã. Não é. Então, segundo a conclusão, acolher irmãos sofredores nos abençoa também. Acolher irmãos sofredores nos abençoa também e faz com que amadureçamos e cheguemos a nos identificar, a sentir na pele o sofrimento alheio. Quando você convive, acolhe, você sente na pele o sofrimento do outro, deixando de sermos ensimesmados. Você gosta dessa palavrinha? Ensimesmado. É você mesmo estar em torno do seu próprio umbigo, né? Só você sofre, só você tem necessidade, só você passa maus tratos. Sua doença é maior que a do outro, né? Sua perseguição é maior que a do outro. Seu sofrimento é maior que a do outro. O eu tá desse tamanho, né? E você não olha para fora. Quando você começa a identificar-se com os de fora, você quebra essa casca do eu e você começa a olhar o outro. É isso que o Evangelho nos chama. Amor fraternal é isso. É olhar mais os de fora do que a si mesmo. É deixar de ser tão eu para ser um pouco o outro. Aprender a repartir, dar mais do que querer receber. É isso a vida de Evangelho. Terceira conclusão, pessoas amáveis que cuidam umas às outras, com mente pura, casamentos resolvidos, satisfeitos com o que têm, por causa de uma firme confiança no seu Deus, sempre impressionam o mundo. Sempre impressionam o mundo. Aplicações. Agora, baseados no amor de Deus por você, ame também seus irmãos. De que forma eu posso amar meus irmãos? Eu vou dar algumas dicas para você. Você não sabe ainda como amar teu irmão. Tá? Vamos admitir isso, ok? Como que eu faço para amar o meu irmão, para amar o meu próximo? Primeiro, abrindo mão dos seus direitos e dando espaço para o outro, olhando para o outro, deixando de ser eu mesmo, tanto eu. Abra mão dos seus direitos muitas vezes, conviva com pessoas difíceis, não queira espantar aqueles que não concordam com você, você provavelmente pode estar errado. Aprenda a conviver, abra mão dos seus direitos. Cristo fez isso, Ele abriu mão, Ele esvaziou-se para nos salvar. Merecíamos isso? De forma nenhuma. Nós sabemos o que nós merecíamos, o fogo do inferno. Ainda assim, Ele nos amou. Abriu mão. Segunda ação do amor de Deus, perdoando incondicionalmente caso tenha queixa contra o outro. Aprenda a perdoar, isso faz parte do amor de Deus. Ah, mas ele não veio me pedir perdão, não interessa. Você foi pedir perdão para Jesus para ele vir te salvar? Para ele morrer por você na cruz? Então perdoe incondicionalmente. Ah, mas ele não merece. Igualzinho você também não merece. Mas nós somos chamados a perdoar. Não estou falando que você vai conviver de novo, ou ficar enfiado na casa do irmão o tempo todo, se vocês não têm muitas ligações, né, afeições. Eu não estou falando isso, mas perdoe. Tire o fardo da amargura do seu coração. Limpe o coração com o perdão. Terceiro, suportando com paciência as fraquezas e até mesmo as desafeições do outro. Tem gente que fica magoado porque o irmão chegou na igreja e não cumprimentou ele. Não ganhei o beijinho do irmão hoje. Vou fazer biquinho. Não ganhei o beijinho. Irmão, vamos amadurecer. Vamos viver em maturidade. Irmão, você não sabe o que está passando na cabeça do irmão, o que o irmão está sofrendo naquele momento. Em alguma situação, você não sabe.
Irmãos, aprenda a suportar uns aos outros em amor. Isso é suportar até mesmo as fraquezas e as diferenças e até mesmo desafeições. Suporte isso. Deus suporta tanta coisa ruim de você, não é mesmo? Faça como seu pai. Seja imitador do seu pai. Seja perfeito, como perfeito é vosso Pai Celestial. Suprindo as necessidades do outro, supra as necessidades do outro, aprenda a conhecer as necessidades do outro, envolva-se com a igreja local. Qual é o próximo que você tem hoje? Começa com a tua esposa, começa com o teu marido, depois os teus filhos, depois a tua igreja local. Você gosta de mandar dinheiro lá para a África, para as missões? Faça, mas não esqueça de assistir a igreja local. Você gosta de suprir um ministro que vai viajar, um missionário que vai viajar lá para a Europa para pregar em Portugal? Faça, mas não esqueça do teu próximo, da tua igreja local. Começa com o próximo mais próximo. Não inventa moda. Por último, falando a verdade em amor com o outro. Amar fraternalmente também é falar a verdade. Às vezes a gente fica assim, tem um irmão que você sabe que cometeu pecado. Aí você vai lá no presbítero, né, e fala assim, pastor, vem cá, deixa eu contar uma coisa para você. Você não sabe, que nem a Lorena, né? Você não sabe. Olha, aquela pessoa lá, nossa, você não sabe o que ele está fazendo, ele está desviado, olha, está cometendo cada uma. Às vezes a gente fica pensando, perdeu uma oportunidade de falar com o irmão, né? Por que não falou? Fala a verdade, irmão, isso aqui não é limitado somente para os líderes. A igreja é chamada a estarmos exortando uns aos outros. Aliás, se o teu líder também pecar, exorte-o. Ele não é maior do que você. O que eu falei no início? Todos nós somos ovelhas e muitas vezes somos tontos e fazemos tanta bobagem. Isso não é privilégio só das ovelhas ou dos membros, mas especialmente dos oficiais. Precisam ser exortados. Então fale a verdade em amor, isso é amor. Segunda aplicação, você tem uma esfera de ação limitada. Repetindo, né? Cuide do seu próximo, ou seja, os da sua família, da sua igreja local. E aguarde quem mais o Senhor colocar em sua vida. Pode aparecer pessoa de fora? Pode. Faça-o conforme as suas posses, as suas condições, o que Deus lhe mostrar. Mas comece em casa, ok? Terceira aplicação, cuide dos outros. Mas não se esqueça de cuidar do seu próprio coração. Preserve a luz que há em ti, com a luz da palavra de Deus, com o sal da santidade e com o temor do Senhor. O que eu quero dizer com isso? Você tem que se preservar. Ser santo como teu pai é santo. Cuide da sua área sexual. Cuide da sua área financeira. Tome cuidado com o fascínio das riquezas e com os apelos sexuais de todas as esferas da sociedade. Tome cuidado com isso. Quarto e último lugar, bem prático, valorize os estudos que a igreja oferece sobre o uso dos dons no seu reino, sobre casamento, sobre família e cuidados com as suas finanças. A igreja está repleta de ensinamentos sobre isso, ou você pode buscar conselhos sobre isso. Existem pessoas que já sofreram dano nessas áreas e podem te ajudar a entender o que significa um casamento santo, uma família equilibrada e uma área financeira onde você não seja apegado às riquezas a ponto de ela virar um Deus para você. A igreja está aqui para isso. Inferniza o seu presbítero, vai na casa dele, bate na casa dele, vai atrás, eles têm a obrigação de te ensinar. Não deixe em paz se você tem essa necessidade, corra atrás dos seus guias, eles têm a obrigação de te ensinar. Como que eu faço um bom casamento? Agora, seja humilde para ouvir, tá? Porque nem sempre a gente quer aplicar aquilo que essas verdades trazem para nós. A gente tem tanta dificuldade, às vezes, de ensinar mulheres como serem castas, boas donas de casa, cuidando dos seus maridos, cuidando dos seus filhos. E aí vem aquelas oposições. Não façam isso. Sejam humildes. Sejam humildes. E assim vai para os homens também.
Mas como que eu vou poder amar minha esposa como Cristo amou a igreja? Você não sabe a mulher que eu tenho. Irmãos, nós somos chamados para viver o impossível pela fé. Nós somos chamados para vencer barreiras intransponíveis como homens, mas totalmente capazes, cheios do Espírito Santo. É possível viver o Evangelho dentro do lar. Que Deus nos ajude. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra e que ela fira os nossos corações tão profundamente que nos leve à santidade, que nos reponha de novo no trilho da santidade, porque o Senhor se agrada daqueles que vivem nessa pureza de coração, limitados, mas santos como o Senhor é santo. Ajude-nos, Senhor, a nos arrependermos dos nossos pecados. Quebra o nosso coração a ponto de nós estarmos tirando da nossa vida aquilo que traz barreira entre nós e Ti. As nossas iniquidades que fazem, que nos apartam do nosso Deus. Tira isso das nossas vidas. Faz com que sejamos quebrantados. Ó Espírito Santo, produz arrependimento em nós. É o que eu te peço, começando na minha própria vida. Em nome de Jesus. Amém, Pai.